Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia. Tudo bem? Estamos mais uma vez com um vídeo para falarmos de um assunto importantíssimo. Primeiramente, eu quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que tem dado seu like e também compartilhado. Isso é muito importante para nós. E quero convidar você que está aqui pela primeira vez ou alguns dias apenas, que se inscreva no canal logo depois do vídeo, se você gostou, e toque o sininho para que você possa receber também as notificações de novos vídeos e também das lives. De Deus não se zomba. Por que o título desse vídeo está desta forma? Porque agora, nesses dias atrás, aquele chamado Ricardo Molina, ele é um perito forense em fonética forense, um perito em fonética forense, ligado à Unicamp em São Paulo, e é ligado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Ele, em uma atitude insana, foi filmado na sua casa depois de ter agredido a esposa, ou antes de agredir a esposa, completamente transtornado, urinando na Bíblia, a Bíblia da sua própria esposa, e a desafiando. Nós vemos que estas pessoas não têm mais parâmetro algum para enfrentar a autoridade e a santidade de Deus. Mas de Deus não se zomba, e Deus tem os seus caminhos e os seus meios para resolver essas questões. Nós vamos ver na Bíblia como estas coisas se encaixam e como Deus trabalha esses fatos. Logo depois da nossa vinheta. Muito bem, nós estamos de volta. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pela participação a todos. Ricardo Molina, como nós falamos, ele é um especialista em fonética forense, ligado à Unicamp em São Paulo. Ele é um membro do Partido dos Trabalhadores, ligado a essa esquerda que está aí, que só traz ideologias que tentam agredir, ou tentam, pelo menos, afrontar a santidade e a autoridade de Deus. E ele é flagrado agora pela sua esposa, numa filmagem, urinando na Bíblia da sua esposa. E ele faz o desafio, ela está pedindo para que ele não faça isso, e ele está desafiando. Nós temos o vídeo aqui, nós vamos soltar esse vídeo exatamente agora, e aí você vai poder estar então analisando, e logo depois nós vamos trazer textos bíblicos para refutarmos esta questão. Veja o vídeo aí, para que você possa ter uma ideia a respeito do que aconteceu, do fato que aconteceu. Nós vamos ver o vídeo. Grande prazer. Mija! A Bíblia da mulher. Mija! A que ensina ela, não aprendeu. Então eu vou mijar em cima da Bíblia dela. Mija! E depois eu vou cagar também. Essa aqui mijar é pouco. Vamos lá. E depois ela vai me processar e nós vamos passar um ano brigando. Mas tem sangue também, não é só mija. É sangue. Não, mas o sangue tá filmado. É sangue, cara. É sangue. Entendeu? É sangue. Você vai se arrepender disso que você tá fazendo. Eu vou me arrepender do que eu me arrependo de um monte de coisa, Janine. Você vai me processar, nós vamos ficar brigando. Eu vou colocar isso na internet agora. Põe, Tá ao vivo, tá todo mundo Isso. assistindo. Eu vou botar você rebalando a bunda lá em Anápolis. Pode colocar, eu não fiz nada demais, eu dancei, você tá mijando em cima de uma Bíblia. A Bíblia. É a tua. Você é maluca. Eu vou dar um pé nessa porta. Bem, aqui nós vemos então o absurdo que esse camarada fez. Ricardo Molina, ele é um perito em fonética forense, como eu falei, ligado ao PT, ele é petista, ligado à esquerda, que sempre traz pautas tentando confrontar a família, o casamento, a cultura judaica cristã, e agora ele é pego nessa situação. Bem, o que nós temos visto é que estas pessoas, elas têm uma tendência natural em fazer isso. Existem algumas questões aí, podemos até dizer, ele estava embriagado, mas ele mesmo embriagado, ele está fazendo isso, por quê? Porque ele já tem no coração esta índole de afrontar o cristianismo, de afrontar o Senhor Jesus, o Deus de Israel. Então ele já tem isso, já é a índole do sistema ideológico ao qual ele pertence. O que a Bíblia fala a respeito? Nós temos um texto bíblico que dá um exemplo de pessoas que afrontaram a Deus
escarneceram de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 5, Daniel capítulo 5, a Bíblia vem nos mostrando o que aconteceu com Belsazar, neto de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e de pedra. Até o versículo 4 nos mostra exatamente a índole desse neto de Nabucodonosor. Ou seja, afrontando a Deus, usando os utensílios do templo, da casa do Senhor, para estar ali sendo usado por toda essa estirpe de gente, pelas concubinas, as mulheres, aqueles que estavam todos embriagados, tratando com total desrespeito e afrontando a Deus. Que é exatamente o que esse Ricardo Molina fez com a Bíblia, que o movimento LGBT nas paradas gays fazem. Eles fazem isso, é a índole de cada um deles. Agora, o versículo 5 diz assim: na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então, o versículo 6 diz assim: mudou-se então o semblante do rei, os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, quando Deus começou a agir, ele viu a pequenez dele. Estas pessoas, elas afrontam a Deus até o momento em que elas têm um encontro com Deus, mas não um encontro com Deus para o arrependimento. Um encontro com Deus para passarem pela punição merecida da parte de Deus para com eles. Porque são pessoas obstinadas. Elas querem afrontar a Deus, elas querem afrontar o evangelho, o cristianismo. E são covardes. Por que é que eles são covardes? Por que Ricardo Molina é um covarde? Porque ele poderia fazer isso com um Alcorão. Pega o Alcorão, sobe em cima do Alcorão, defeca em cima do Alcorão, faça urine em cima do Alcorão, pise em cima dele, faça isso, Ricardo Molina. Você é um covarde. Você e toda essa estirpe de gente ligado a essa ideologia maldita que tenta, de alguma forma, e de todas as formas, melhor dizendo, agredir o evangelho. O pessoal LGBT que quebra imagens, que afrontam a Deus, que fazem as paradas gay, sempre no contexto de afrontar o evangelho do Senhor Jesus, as escolas de samba que fazem os seus sambas enredo e também as caricaturas, aqueles bonecos todos, afrontando a Deus, exaltando a Satanás. Por que que vocês, covardes, não fazem isso, tentando denegrir a imagem do Alcorão, tentando denegrir a imagem de Maomé, Mohamed? Eu ia falar Mohamed, Maomé são intercambiáveis. Por quê? Porque vocês são covardes. Porque vocês criaram na mente de vocês, e o que não deixa de ser um fato, que os cristãos são pacíficos, não têm a mesma posição, não têm a mesma disposição que os muçulmanos têm. Haja visto o que aconteceu com um escritor que alguns anos atrás ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos. Por quê? Porque o Corão são 140 suras, 140 capítulos, e são colocados como versos. E ele classificou os versos do Alcorão como satânicos. E ele foi condenado à morte pelo Islã. Ou seja, o islamismo falou, aonde nós o encontrarmos, nós iremos executá-lo. E ele pediu abrigo, asilo lá na Inglaterra e não se sabe o que aconteceu até então. Da mesma forma, aconteceu a questão de poucos anos atrás, fizeram uma charge do profeta Mohamed, em um jornal ali na França, jornal Charlie. E isso não durou 2, 3 dias. Houve uma represália da parte do islamismo, onde, inclusive, colocaram uma bomba dentro do jornal.
Quantas vezes esse pessoal vai fazer de novo essa charge? Nenhuma. Nós não estamos aqui defendendo a violência, mas o que eu estou enfatizando aqui, para bom entendedor basta, é que a covardia que existe nesse meio é grande, porque eles sabem onde mexe. Porque o Ricardo Molina, esse camarada aí desqualificado, a classificação dele como perito fonético não tem valor nenhum diante de Deus, né? Ele não tem coragem de fazer isso com o livro sagrado do Islã. As escolas de samba não têm coragem de fazer isso. O movimento LGBT, esse bando aí do movimento LGBT, os ativistas, né, do LGBT, não tem coragem de fazer. Por quê? Porque vocês são covardes. Agora, qual foi o resultado do que aconteceu aqui com Belsassar? Se nós formos um pouquinho mais para frente aqui no livro de Daniel, a partir do versículo 22, eles chamaram então Daniel, a mãe do rei falou, olha, eu tenho uma pessoa que pode resolver isso e saber o que quer dizer essa mão, porque todos ficaram apavorados. E aí chamaram Daniel, e Daniel vem falando agora com Belsassar, lembrando ele, inclusive, o que havia acontecido com o avô. Versículo 22, e tu, Belsassar, que és filho, não humilhasses o teu coração ainda que soubesse tudo isto. E te levantasses contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu e teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são os teus caminhos, a ele não glorificasse. É exatamente isso que acontece. Esse pessoal da canhota, a grande maioria, tem pacto com Satanás. Tudo que é relacionado à Bíblia, eles afrontam, porque eles querem exaltar tudo que são as obras das trevas. Está na mesma posição aqui, só está mudando os personagens. Olha o que diz o versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito, ou seja, da parte de Deus. Este, pois, é o escrito que se escreveu, Menem, Menem, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Menem, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, o império medo e persa invadiu a Babilônia de uma forma surpreendente. O que esse texto nos ensina é que na sua pequenez, Ricardo Molina, você que nós dependemos totalmente de Deus, uma gotícula de sangue que possa estar coagulado pode impedir o nosso coração de bater da forma como deve. Uma gotícula de sangue que possa coagular no nosso cérebro pode nos levar a uma falência, a um derrame cerebral. Nós dependemos de Deus para tudo, mas vocês afrontam a Deus como esse camarada afrontou e teve o que mereceu. A palavra de Deus continua dizendo o seguinte, olha o que diz agora, lá na segunda carta de Timóteo, no seu capítulo de número 3, vamos ler aqui, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, no versículo de número 1 em diante. O que é que nós estamos vendo ultimamente? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o que nós estamos vivendo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, que é o teu caso, Ricardo Molina. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o teu caso, Ricardo Molina. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eu vou dizer uma coisa, na verdade, tanto você, Ricardo Molina, como esses outros que fazem essas afrontas a Deus, vocês são bandidos.
vocês são maldosos, é o que está aqui no texto. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E fala de homens amantes de si mesmos, de profanos. Sabe por quê? Vocês querem o respeito diante das pautas que vocês levantam, diante da ideologia que vocês têm, mas vocês não se dão respeito, vocês querem atropelar o direito dos outros. Uma coisa aqui, antes que existisse essa maldição de esquerda, antes que existisse essas pessoas que afrontam a autoridade de Deus dentro dessa ideologia moderna que está aí, Deus sempre existiu. O Senhor Jesus sempre existiu. O Evangelho foi implantado há 2000 anos atrás. E isto mostra que deveria haver respeito. E vocês não têm respeito. Para finalizar, em Gálatas, lá no seu capítulo de número 6, Gálatas, no seu capítulo de número 6, o versículos de número 7 e 8 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Tá bem, Ricardo Molina? Está bem vocês que são presidentes dessas escolas de samba, essas porcarias que não trazem benefício nenhum ao país, não trazem benefício nenhum. Pelo contrário, vocês denigrem a imagem do país. Eu vou contar uma coisa aqui. Eu estava fazendo um trabalho em Namíbia ou Botsuana. Eu não me lembro exatamente qual era dos países de África. Eu estava em África do Sul e subi para Namíbia e Botsuana, em um local até distante de cidades maiores. Existia na parede um mapa mundi, por assim dizer. E desse mapa mundi, presta atenção no que estou dizendo, desse mapa mundi saíam algumas linhas e no final dessa linha tinha uma foto que indicava a principal cultura do país. Então, dos Estados Unidos, do Canadá, de alguns países da África, da Europa, da Ásia, enfim, da Oceania. E do Brasil saía uma linha e a foto era uma mulher de biquíni, fio dental, de costas. Dá para entender qual é a imagem? Qual é a imagem? Num ambiente de escola de samba era essa foto. Esta é a imagem que se produz no Brasil lá fora. Vocês fazem parte da estatística negativa do país e zombam de Deus. Zombam de Deus. Vocês do movimento LGBT, que desafiam a Deus, que acham que isso aí não vai dar nada, pode não dar nada enquanto a justiça humana. Porque a justiça humana é falha. Mas de Deus não se zomba. Mais uma vez, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Pode ficar tranquilo, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ou seja, Espírito de Deus, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. O que eu tenho para dizer para você, Ricardo Molina, para vocês diretores dessas escolas de samba, principalmente do Rio, de São Paulo, e também para os cabeças pensantes, que são os militantes do movimento LGBT, se vocês não se arrependerem e não reconhecerem o senhorio de Jesus Cristo, com toda certeza vocês irão para o inferno, querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não, acreditando ou não. O inferno os espera. Que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um. Mas nós precisamos dar uma resposta, porque isto é um absurdo. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um que tem nos acompanhado aqui no canal Que Diz a Bíblia. Você pode deixar a sua opinião, temos aí sempre os comentários à disposição. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu like e compartilhe. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.